Olá, meu nome é Tamires Medeiros e estou aqui juntamente com as integrantes do meu grupo, Letícia Goulart da Silva, Lívia Vitor Pinheiro e Maria Isabel de Lisboa, para apresentarmos o nosso TCC, cujo tema é Etilômetro, Funcionamento e Eficiência. Nós somos alunos do curso técnico em Química integrado ao ensino médio da ETEC Benedito Storani e este trabalho foi orientado pelo professor Ricardo Murilo de Paula. De acordo com uma pesquisa realizada em setembro de 2013, 21% dos acidentes de trânsito envolvem motoristas embriagados. Visando essa estatística, questionamos a eficácia e a coerência da lei seca, já que, ainda com ela em vigor, acontecem diversos acidentes. O álcool age em cada organismo de maneira diferente, ou seja, não é apropriado analisar se um sujeito está apto para conduzir um veículo ou não, visto que a quantidade de álcool ingerido por ele e o seu grau de embriaguez é diferente. O álcool, ao ser consumido, possui dois períodos, o período estimulante e o período depressor. O primeiro período é o período estimulante, que ao ingerir o álcool você tem uma sensação de excitação, euforia e desinibição. Já o segundo período, que é o período depressor, ocorre um descontrole e uma falta de coordenação motora, pois, pelo álcool ser uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso central, a sua ingestão faz com que o motorista tenha a sua visão turva, problemas em se concentrar, lentidão dos reflexos, capacidade de raciocínio alterada, além de que o excesso de álcool pode causar sonolência e até mesmo desmaios ao volante, o que o torna mais suscetível a sofrer ou provocar um acidente. No entanto, é necessário ressaltar que a maneira que o corpo responderá ao álcool é diferente em cada organismo, pois os efeitos são influenciados pelo peso, gênero, alimentação, quantidade de vezes que a pessoa bebe na semana, o ritmo do metabolismo, além da bebida consumida pelo motorista, que também deve ser levada em consideração, já que a quantidade de álcool puro varia em cada uma das bebidas. A Lei 11.705, que é a Lei Seca, tem como principal objetivo reduzir o número de acidentes causados por condutores embriagados, a partir da proibição do consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir um veículo e a venda de produtos alcoólicos ao longo das rodovias federais. Para a aplicação dessa lei, são usados dois tipos de bafômetro. Aqui no Brasil é utilizado o bafômetro eletrônico. Também existe o bafômetro descartável. O bafômetro descartável é um bafômetro no qual o etanol é convertido a ácido acético e íon cromato, que tem uma coloração amarela-alaranjada, e é transformada em cromo 3+, que tem uma coloração esverdeada. E quanto maior for a concentração de álcool presente no ar expelido pelo condutor, mais intensa será a coloração esverdeada emitida pelo aparelho, ocorrendo assim conforme a reação descrita no slide. Já o etilômetro eletrônico, utilizado pelos policiais no Brasil, ele se baseia numa pilha de combustível, onde as partículas de álcool presentes no ar do motorista vão até a célula do combustível e são oxidadas pela platina de eletrodo que reveste essa célula, gerando assim ácido acético, íons de hidrogênio e elétrons, de maneira que quanto maior for a presença de álcool no ar, maior será a quantidade de elétrons gerados. Esses elétrons eles passam por um fio condutor, que está ligado a um medidor de corrente elétrica, e esse medidor fará a medição da quantidade de elétrons que passam pela célula. Posteriormente, o microprocessador fará a tradução e no visor aparecerá o resultado. Assim, nós concluímos que o etilômetro é um aparelho ineficiente, visto que o álcool age de diferentes maneiras em cada organismo, e a partir disso, pensamos em propor outras maneiras para que essa lei seja melhor aplicada, diminuindo assim a quantidade de acidentes de trânsito que ocorrem anualmente no Brasil. Para o desenvolvimento do nosso TCC, nós utilizamos a leitura de artigos, monografias, teses e dissertações encontradas em bibliotecas eletrônicas de divulgação científica para referenciar e principalmente formar a nossa opinião e a nossa conclusão sobre o etilômetro e o seu funcionamento. E também nós fizemos uma pesquisa Quali-Quant, onde a gente testou a eficiência do bafômetro também com pessoas próximas a nós. E através dela nós tivemos resultados satisfatórios que serão apresentados mais para frente.
Como referencial teórico, a gente também usou a lei seca e o porquê dela ser aplicada. Ao ingerir bebidas alcoólicas, o álcool ele passa rapidamente para a corrente sanguínea, ou seja, ele age de maneira destrutiva com quem o consome, atacando diretamente o glutamato, que é um neurotransmissor envolvido em diversas funções, como o raciocínio e o movimento. Ou seja, uma pessoa que dirige com os efeitos do álcool, ela é totalmente maléfica tanto para outras pessoas que estão também naquela pista, rua, dirigindo juntamente a ela, e também para ela mesma, que também pode sofrer um acidente ou se envolver em alguma coisa muito pior. Para a realização desse trabalho, foram utilizados como recursos produções de artigos científicos, monografias, dissertações e teses, a comparação entre um teste de embriaguez no Brasil e em outros países, e a comparação entre a pesquisa realizada por Valdir Ribeiro Campos, Rogério Salgado e Mariela Campos Rocha, no artigo que eles produziram chamado Bafômetro Positivo, Correlatos do Comportamento de Beber e Dirigir na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e a pesquisa realizada pelo nosso grupo, através da plataforma Google Formulários, onde foi divulgado através das nossas redes sociais. Como foi dito, foi feita a comparação entre o teste de embriaguez aqui no Brasil e em outros países. Bem, o teste de embriaguez em si, ele é feito da mesma forma, praticamente. O que muda vai ser as leis. Então, aqui a gente tem uma tabela do limite de alcoolemia para condutores de veículos automotores em diversos países. O Brasil, como pode-se ver, ele tem tolerância zero, apenas um limite para margem de erro, enquanto outros países, como por exemplo o Reino Unido, Rússia, Venezuela, Estados Unidos, Turquia, possuem leis mais tolerantes. O primeiro dado coletado foi acerca do gênero. A maior parte do público que respondeu é do gênero feminino, ou seja, um gênero que possui maior vulnerabilidade ao álcool. O segundo dado coletado foi acerca da faixa etária. A maior parte tem entre 18 e 25 anos, que é uma faixa etária onde costuma-se sair mais e beber mais. Na pergunta, você consome bebida alcoólica, a maior parte diz que sim, enquanto a menor parte diz que não. Sobre a frequência que costuma beber, a maior parte diz que bebe apenas socialmente. Isso é importante porque quando não se bebe, normalmente tem-se efeitos mais intensos do que as outras pessoas. Aqui tem-se duas tabelas que são resultados da pesquisa realizada no artigo Bafômetro Positivo, Correlatos do Comportamento de Beber e Dirigir na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Aqui tem-se dados parecidos com o que nós obtivemos na nossa pesquisa, como, por exemplo, sexo, idade e envolvimento em acidentes de trânsito. Nessa outra tabela fica mais claro a comparação entre essas duas pesquisas. De um lado, temos a que nós fizemos, no caso, nós tivemos um número de respondentes total de 212, sendo que a maior parte é do sexo feminino, e a faixa etária entre 18 e 25 anos, que costuma beber apenas socialmente e não teve envolvimento em trânsitos. Já na pesquisa realizada em Belo Horizonte, teve um total de 1.656 número de respondentes, e o público, maior parte masculino, entre 25 e 34 anos, que não bebe e que não teve envolvimento em acidentes de trânsitos. A partir de todos os dados coletados, foi possível concluir que o método utilizado em nosso país para a constatação de embriaguez, o bafômetro, não é tão eficaz, levando em consideração que o álcool age de diferentes maneiras em cada organismo, visto que uma pessoa, ao ingerir uma lata de cerveja, pode ter apenas efeitos mínimos, como uma dor de cabeça ou até mesmo nenhuma alteração, estando apta para conduzir um veículo. Por outro lado, outras pessoas, ao ingerir a mesma dose, podem não ter a capacidade de dirigir e já estarem em um nível alto de embriaguez. Portanto, a partir dos fatos citados, sugere-se que, juntamente com o teste do bafômetro, sejam aplicados outros testes no indivíduo para averiguar sua capacidade psicomotora para conduzir o veículo, como, por exemplo, testes que sejam necessário equilíbrio, tal como andar em uma linha reta, assim melhorando a eficácia e aplicação da lei.